Oi, gente, eu sou a Rafaela. Eu sou a Keren e eu sou a Vanessa. Oi, gente, eu sou a Tayane. Eu sou a Thalita e juntas iremos falar sobre a situação atual do mercado no Brasil e no mundo. Situação atual do mercado no Brasil e no mundo. Para começarmos a falar sobre esse assunto tão amplo, é necessário entender de como funciona essa economia de mercado. Vamos lá aprender? Economia de mercado. Vamos entender o que é e como funciona. Nada mais é do que um sistema no qual as empresas privadas controlam a economia. Elas têm a autonomia para definir o seu funcionamento e as suas estratégias. E alguns agentes econômicos influenciam nesse sistema. Vamos mencionar 3 tipos de agentes econômicos. O primeiro é famílias. Esse tópico, eles são os consumidores que adquirem os diversos serviços e bens ofertados pela economia, né? O segundo se chama firmas, que são os agentes econômicos responsáveis por produzir e viabilizar essa comercialização dos bens e dos serviços. E por último, é o governo, que ele pode ser definido como todas as instituições e entidades que de forma direta e indiretamente atuam em um conjunto ou são controlados pelo Estado. A economia de mercado tem como base os princípios de liberalismo econômico. Como mencionei no início, elas têm a sua própria autonomia para definir as suas regras e o seu funcionamento. Ou seja, o Estado ele só intervém buscando o respeito pelas leis de livre mercado e fiscalizando o cumprimento dessas regras. Para melhor compreensão, vamos abordar algumas características de funcionamento. O funcionamento da economia de mercado, o objetivo principal é o aumento do lucro, e não somente de atender às necessidades sociais de um país. Essa economia de mercado, ela obedece à lei da oferta e da procura, que é bastante conhecida, que consiste na fixação de preços, que vai variar de acordo com a demanda de determinado produto ou serviço. Por exemplo, um produto muito procurado no mercado, o preço tende a subir. Quando o produto não tem saída comercial, a tendência do preço é só cair. E diferente de tudo que falamos até agora, a economia planificada é o oposto da economia de mercado. Nela, é o Estado que define como as empresas deverão funcionar e como serão suas estratégias financeiras. O Estado define o que será produzido e quanto será produzido. Ou seja, na economia de mercado, as empresas têm sua própria autonomia de fazer o que bem quiser. Porém, na planificada, esse controle é estatal. A economia planificada é também conhecida como economia centralizada. Esse sistema ele esteve presente nos momentos da história no qual o Estado era muito forte e buscava impor soluções. Hoje em dia, a Coreia do Norte adota esse sistema. Talvez vocês estejam se perguntando, e quais são as vantagens e desvantagens da economia de mercado? Esse sistema ele tem falhas e também tem os seus benefícios. Vale lembrar que a economia ela é muito complexa e que não há um sistema perfeito que evite os prejuízos e que atenda às necessidades de todos. Como vantagem, podemos citar justamente a liberdade das empresas poderem decidir o seu funcionamento. Para o empreendedor ter essa independência de decidir o que produz, é excelente, porque ele vai produzir de acordo com a sua demanda. E como desvantagem, como ponto negativo, o sistema ele contribui para o aumento das desigualdades e também para que o trabalho seja feito em condições ruins. É onde também ocorre o sistema de terceirização, onde as empresas contratam outras empresas para prestar serviço. E eles visam estabelecer metas inatingíveis e, como falei um pouquinho anterior, as condições de trabalho não são tão ótimas. E para concluir a nossa introdução, a economia de mercado é o sistema adotado pela grande maioria dos países, inclusive o nosso, onde as empresas são elas que decidem o seu funcionamento e a sua estratégia, e o Estado atua somente como fiscal. Sendo considerado bom ou ruim, esse é o modelo de mercado que é adotado pela grande maioria, e nada impede que em algum momento ele seja revisado e aprimorado. Situação do mercado no Brasil pré-pandemia. Retrospectiva de 2019 na economia do Brasil. O ano de 2019 começou com expectativas positivas para a economia, mas, ao longo dos meses, parte desse otimismo foi se dissipando. A demora na aprovação da reforma da Previdência, aliada a diversas crises políticas, foi minando a confiança dos empresários e consumidores, dificultando a recuperação econômica do país. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, FGV,
2019 começou próximo a 100 pontos em relação à confiança do consumidor, mas em novembro caiu para 88,9%. A guerra comercial entre Estados Unidos e China prejudicou as contas externas brasileiras. Segundo o Banco Central, o PIB do país era de 2,55%, caiu para 1,12% em dezembro. A queda dos juros contribuiu para a valorização do dólar, ajudando a elevar a cotação da moeda a bater recordes históricos. Fechou em $4,25. Mas houve boas notícias. A inflação ao longo do ano perdeu força e atingiu 2,75%, porém, no final do ano, fechou com 4,31%. Sem pressão sobre os preços, o Banco Central também teve mais liberdade para reduzir a taxa básica de juros do país, a Selic, para 4,5%, o menor patamar desde 1999, incentivando o crédito e o consumo. Com a renda fixa rendendo menos, o mercado de ações se tornou mais atrativo para os investidores, que levaram o Ibovespa a bater sucessivos recordes, passando 110 mil pontos. Porém, infelizmente, a taxa de desemprego termina o ano nos 2 dígitos, com a informalidade acima de 40%. Situação do varejo de moda no Brasil pré-pandemia 2019. As redes varejistas de moda associadas à ABVTEX, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que reúne cerca de 90 empresas, reportaram bom desempenho em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2018. Dos que responderam à enquete realizada pela BVTEX, 82% reportaram resultados de vendas melhores, sendo que 18% consideraram o resultado igual ou pior no comparativo. O varejo têxtil prevê estabilidade nas vendas no primeiro semestre comparado a 2018, mas há pontos de atenção a considerar, como o nível de desemprego ainda elevado, mesmo que em desaceleração, que ainda impacta o poder de compras das famílias. O crescimento depende das reformas a serem efetuadas pelo novo governo e da equalização das questões econômicas e políticas do país, afirmou Edmundo Lima, diretor executivo da BVTEX. Situação do mercado no mundo pré-pandemia no ano de 2019. O final de 2018 e os meses iniciais de 2019 caracterizam-se por um aumento de incertezas e uma perda de dinamismo da economia mundial. As principais fontes de incerteza são a desaceleração do mercado comercial internacional, em parte associadas a conflitos comerciais, questões políticas e questões econômicas. No ano de 2019, a economia mundial cresceu ao ritmo mais fraco registrado desde a crise financeira mundial de uma década atrás, refletindo influências comuns entre os países e fatores nacionais específicos. O aumento das barreiras comerciais e a incerteza a ela associada pesaram sobre o sentimento empresarial e as atividades em todo o mundo. Em alguns casos, esses desdobramentos amplificaram desacelerações cíclicas e estruturais já em cursos. Com o aumento das incertezas em torno do conjunto econômico, as empresas adotaram uma postura mais cautelosa em relação aos gastos de longo prazo, e as compras mundiais de máquinas e equipamentos desaceleraram. A demanda das famílias por bens duráveis também se enfraqueceu, embora tenha havido uma recuperação no segundo trimestre de 2019. Diante da fraca demanda por bens duráveis, as empresas reduziram a produção industrial e o comércio mundial, que depende muito de bens finais duráveis e dos seus insumos, desacelerou, chegando praticamente a parar suas produções. Os bancos centrais, eles também reagiram de forma agressiva ao enfraquecimento das atividades. Ao longo do ano, vários deles, de importância à economia de mercados emergentes, cortaram os juros. E o Banco Central Europeu também retomou a compra de ativos. Essas políticas evitaram uma desaceleração mais grave. Os cortes de juros e as condições financeiras favoráveis impulsionaram as compras de serviços e os bens não duráveis, incentivando a criação de emprego. Por sua vez, a escassez de oferta no mercado de trabalho e o aumento gradual dos salários reforçaram a confiança dos consumidores e os gastos das famílias. A pandemia e seus efeitos na indústria da moda. De acordo com Marcelo Brado, diretor da EMEI, em abril de 2020, a produção de vestuário no Brasil caiu mais de 90%, impactando diretamente nas vendas que indicaram um déficit de 70%.
Não é novidade que a decretação do estado de pandemia desde o início do mês de março de 2020 tem sido o assunto mais comentado em todos os países, seja revistas, jornais, programas de TV e rádio, mídias sociais e outros meios de comunicação. Se pudéssemos dar um status ao mês de março, poderíamos denominá-lo o período em que o mundo parou, sem data para retorno. E essa parada tem produzido efeitos imediatos na economia e suas consequências são sentidas em diversos setores. Seus desdobramentos impactaram sobremaneira a indústria da moda, que é um setor que movimenta não só a economia do Brasil, como de muitos outros países. Visto que uma das medidas para conter a pandemia foi o isolamento social, inevitavelmente houve um fechamento de atividades consideradas não essenciais, bem como o cancelamento de diversos eventos atrelados ao setor, como, por exemplo, as famosas semanas de moda. Já em meados do mês de março, os dados apontavam que a Covid-19 estava impactando negativamente a indústria têxtil em países asiáticos, importante grupo de países para o setor, tendo em vista que eles são fabricantes de matéria-prima para diversas nações, inclusive para o Brasil, o qual detém a quinta maior indústria têxtil do mundo, além de ocupar o quarto lugar em confecção. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT, de janeiro de 2016 a julho de 2019, China, Índia e Indonésia foram os países de que o Brasil mais importou produtos têxteis. Os prejuízos estimados para estes grandes exportadores poderiam alcançar cerca de 207 milhões de euros em decorrência da pandemia. Em junho, a ABIT realizou uma pesquisa junto a 58 empresas do setor têxtil e constatou que 96% das empresas tiveram queda em suas encomendas e 55% registrou redução superior a 50% no número de pedidos. Ainda, segundo os dados da ABIT, as importações do setor registraram queda de 23,75% entre os meses de janeiro e julho. Diante da atual conjuntura mundial, percebe-se a necessidade de as marcas inovarem, reinventarem-se e reaprenderem de modo a implantarem e desenvolverem novos processos e novas experiências, pois é fato que não somente o mercado da moda foi impactado. Isso significa dizer que da alta costura até as redes de fast fashion, do grande player da moda até o pequeno empresário, todos estão em meio a um colapso mundial que reflete em mudanças de valores e mudanças de paradigmas na formatação de negócios. É um novo mundo que está nascendo e trazendo consigo janelas de novas oportunidades, considerando que a moda representa uma das indústrias mais globalizadas, juntamente com a necessidade de as marcas se voltarem para o novo cenário global composto pela reinvenção e inovação. Novo caminho vem sendo desenhado perante a indústria fashion, e nesse cenário surgem algumas tendências e possibilidades para o mercado da moda, como por exemplo, diminuição na produção. Isso porque muitos consumidores não terão a mesma capacidade de consumo que possuíam anteriormente. E ainda, o comportamento das pessoas em relação ao propósito das roupas e acessórios certamente irá mudar. Pesquisas já indicam que os consumidores estão procurando por produtos sustentáveis e de longa durabilidade. Outro ponto que deverá ser observado pelas marcas é o número de coleções, que atualmente não corresponde às estações do ano. E uma vez ajustado o calendário das coleções, também será ajustado o volume de produções, contribuindo assim para uma indústria mais sustentável. Outro ponto importante é a digitalização de suas operações. Os especialistas apontam que o futuro da moda será totalmente digital. Já víamos vivenciando essa indústria na trilha da digitalização em diversos aspectos, como é o caso de diversas marcas de luxo que incorporaram em seu marketing influenciadores e modelos digitais, que apesar de não serem reais, possuem o poder de influenciar os seus seguidores a comprar os produtos da marca. Empresas como Louis Vuitton e Tiffany são exemplos da adoção dessa tendência. A retomada no varejo de moda e o que esperar de 2021. Infelizmente, a pandemia trouxe ensinamentos importantes que ajudaram as pessoas a repensarem seu modo de consumo, enquanto empresas tiveram uma melhor perspectiva com relação aos seus modelos de negócios. Desde o ano de 2020, as empresas, as grandes fábricas e a grande parte da população vem sofrendo os impactos da pandemia, agora com uma segunda onda. Porém, nesse cenário em que estamos vivendo, a população tem aprendido a se reinventar, a inovar. 2021 traz novas esperanças. Com tudo isso acontecendo, será cada vez mais importante que as empresas criem uma plataforma digital, não apenas como forma de realizar marketing, mas também
para a venda de seus produtos e serviços, e ainda como forma de manter a comunicação ativa com o seu público, permitindo ao consumidor que ele possa continuar vivenciando experiências não as mesmas que a loja física proporcionava, pois são realidades diferentes, mas as que são cabíveis no ambiente digital. Nesse viés, as pesquisas formuladas pelo IBGE indicaram que o e-commerce cresceu em torno de 40%. Outro estudo realizado a pedido da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas indicou que o aplicativo WhatsApp se tornou o principal canal de vendas diretas do Brasil, atingindo a marca de 84,7%. Situação econômica no mundo, ano de 2020. O mundo está vivendo uma pandemia que é uma avalanche sobre todos os países, fazendo com que ocorra uma mudança extremamente radical de hábitos e comportamentos sociais, com um enorme destaque para a paralisação de atividades econômicas. Com o avanço do vírus nos países, a economia mundial acelerou sua crise, preocupando os especialistas e autoridades governamentais. Segundo os especialistas, as economias estão mergulhando numa possível depressão brutal com o desaparecimento de empresas. O vírus não distingue quem vai ser infectado, mas o capitalismo sim. Ele é o responsável por fazer essa distinção, pois a desigualdade social é escancarada visivelmente por essa doença. Pessoas que vivem em maior vulnerabilidade social e econômica são as mais afetadas. Com o isolamento social, as lojas e comércios foram fechados obrigatoriamente, e mesmo aqueles que conseguiram dar continuidade em seu funcionamento, enfrentaram uma mudança nos modos de consumo da sociedade. No ano de 2020, houve uma grande incerteza econômica causada pelo Covid-19. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, essa incerteza deve custar cerca de 1 trilhão à economia global. De acordo com o diretor da Divisão Globalização e Estratégia de Desenvolvimento da agência, a economia deve crescer em menos de 2%. Os especialistas afirmam que o vírus causou uma grande instabilidade no mercado financeiro mundial. Em março de 2020, os mercados financeiros tiveram a maior queda desde a crise financeira de 2008. Os preços do petróleo caíram. Nos Estados Unidos, a produção industrial e as vendas no varejo caíram drasticamente. No mercado de moda, a perspectiva é de uma grande taxa de desemprego. Os Estados Unidos atingiu os piores níveis dos últimos anos. Aproximadamente 20,5 milhões de norte-americanos perderam seus empregos. A taxa de desemprego chegou a 14,7% em abril, sendo que 2 meses antes, o desemprego alcançava sua mínima histórica de 3,5%. A Espanha registrou uma perda de mais de 700 mil empregos nas primeiras 2 semanas, fechando o primeiro trimestre de 2020 com 14,4% de desempregados da população, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Em 2019, a taxa do país estava em 13,8%. Para a Austrália, o fundo não apresenta as previsões de nível de desemprego para o país. Entretanto, o Australian Bureau of Statistics apontou uma variação de 5,2% para 6,2%. O gráfico mostra a trajetória do nível de desemprego causada pela crise. Na Índia, em março de 2020, mais de 1 bilhão de pessoas foram forçadas a parar o comércio, exceto as que exerciam atividade essencial. Mais de 50% das famílias têm sua fonte de renda por conta própria e 25% do trabalho casual. A capacidade de atuação do Estado é extremamente limitada. O Centro de Monitoramento da Economia Indiana aponta que em maio a taxa de desemprego alcançou mais de 23%, saindo de 8,4% em março. Desempenho do varejo de moda 2020. Em fevereiro, quando o vírus ainda não configurava uma pandemia, já se podia perceber a ausência de consumidores, editores e estilistas vindo da Ásia, nas principais semanas de moda europeia. Conforme a situação se agravava, grandes eventos passaram a ser cancelados, visando evitar aglomerações em pequenos espaços. No final de março, o Conselho Administrativo da Federação de Alta Costura e Moda da França precisou cancelar a Semana de Moda Masculina de Paris e a Semana da Alta Costura. As coleções foram reduzidas. A produção de novas roupas é inviabilizada devido às restrições de isolamento social, o que impossibilita uma aglomeração de funcionários produzindo peças. Além disso, os consumidores estão comprando menos, mais um fator para que as indústrias repensem o número de coleções. Em busca de reduzir os impactos à indústria, muitas marcas criaram ações próprias de contenção à Covid-19. Todas as fábricas italianas do grupo Armani, por exemplo, passaram a produzir macacões médicos descartáveis para o uso de agentes de saúde durante a crise. Em linhas gerais, a pandemia do Covid-19 trouxe consequências irreversíveis ao mercado da moda, alterando permanentemente o conceito de consumo. Torna-se preciso ressignificar a forma como a indústria se comporta, repensando, por exemplo, os grandes impactos ambientais dos eventos de uma semana de moda. As revistas Vogue da Itália e de Portugal lançaram capas que refletem a atual situação e reduzem a preocupação com o consumo. O mercado de moda 2021. As empresas de moda devem adaptar suas estratégias para atender às suas prioridades individuais. Em outras palavras, implante sua estratégia de bala de prata, que aproveita os pontos brilhantes da tempestade. Os princípios-chave para gerenciar mudanças serão flexibilidade e agilidade, junto com resiliência operacional.
que é uma capacidade crítica em um ambiente incerto. Para informar a tomada de decisão, esperamos que os dados e análises desempenhem um papel cada vez mais importante, ajudando as empresas a rastrear mudanças na demanda em regiões, categorias, canais e segmentos. O comportamento do consumidor, sem dúvida, mudou no último ano, pois as pessoas se protegeram do vírus em suas casas, as viagens foram restritas e as lojas foram fechadas. No entanto, como o consumo digital continua com seu domínio e crescimento em 2021, as empresas devem desenvolver experiências mais envolventes e sociais para incentivar os consumidores a se conectarem. Ao mesmo tempo, prevemos que as equipes executivas se concentrem cada vez mais em garantir que os canais digitais agreguem valor mensurável aos resultados financeiros e à necessidade de produtividade e eficiência. Então é isso, galerinha. Obrigada por assistir. Tchau!